E conta também que o Vasco não conseguiu avançar na compra de Marlon Freitas. O Vasco da Gama emprestou o goleiro House para o Vila Nova, empréstimo até o fim do ano. Por falar em Vasco, queria destacar Andrei Santos, joia do Cruz Maltino, hoje emprestado ao Strasbourg. Ele enfim se encontrou na Europa. Foi titular absoluto nas últimas 3 partidas do clube francês, muito elogiado por imprensa e torcedores, e nesses 3 jogos o Strasbourg não perdeu, 2 vitórias e 1 empate. Só para completar antes de encerrar, Depena, meio uruguaio de 32 anos de idade, pode ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Bahia. Jogador que está fora dos planos do Internacional, foi especulado em alguns clubes, o Bahia entrou na parada, já tem negociações avançadas e espera anunciá-lo a qualquer momento. A saideira do Giro de Notícias, Alex Teixeira, ex-atacante do Vasco, negocia o seu retorno ao futebol para jogar no Goiás. Ele não atua desde o fim do ano passado. Carlos Depena, que estava sendo especulado no Vasco, agora no Bahia, sabe de algo? Negócio bastante avançado. Hoje a gente teve duas negociações praticamente concretizadas. A primeira do Depena, uruguaio, 32 anos de idade, tem contrato com o Inter, mas foi afastado. Ele e o Gabriel deixaram de fazer parte dos planos do Colorado. E o Bahia avançou na tratativa e espera anunciá-lo em breve. Depena chega para dar um pouquinho mais de qualidade ao meio-campo do Bahia. Bahia que perdeu o título estadual por Vitória, apesar da diferença financeira enorme. Vitória gastando 4 milhões de reais por mês com folha salarial, o Bahia gastando 14. Sobre essa primeira negociação, então, né, do Depena praticamente fechado no Bahia. A outra do Martínez, volante do América, praticamente fechado com o Fortaleza. Antes de gravar o vídeo da tarde, eu conversei com o Ângelo Pimentel, que é o empresário do Martínez, né? Ele contou, Nicola, na semana passada, Fortaleza fez uma proposta de empréstimo, o jogador recusou, disse que só sairia de Belo Horizonte para jogar em outro clube se fosse em definitivo. O Fortaleza ofereceu entre 1,8 e 2 milhões de dólares, oferta parecida ao que o Cruzeiro havia feito, que o América recusou. O América não queria negociar o Martínez nem com o Cruzeiro, nem com o Atlético. E aí, com essa proposta de 1 milhão e 800 mil, mais assumir a dívida de 200 mil dólares que o América tem com o atleta, a negociação está praticamente fechada, os clubes estão discutindo os últimos detalhes do acordo. O Martínez vai assinar um contrato de 3 anos e meio no Coelho. Não, no Coelho não. No Fortaleza, tá? Outro time grande, favorito no seu campeonato estadual, que é vice-campeão. Fortaleza acabou sendo derrotado na decisão pro Ceará. Decisão dos pênaltis, com o Richard se consagrando como grande destaque, mas o Fortaleza não foi bem nos jogos contra o Ceará. Bora falar agora sobre o Botafogo, que recusou mais uma proposta por Marlon Freitas. O volante é o grande alvo do Vasco. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo e deixou bem claro: eu quero me mudar para o Vasco. Além da proposta melhor, ele ganharia o mesmo salário, mas por 3 anos de contrato, enquanto tem apenas 1 ano e meio no Botafogo. O Marlon deixou clara a sua intenção de sair por conta de uma série de episódios extra-campo e também no campo, né? Ele tem sido muito cobrado pelo torcedor, é o principal alvo de xingamentos e vaias no Newton Santos, já teve seu nome pichado nos muros do Botafogo e recentemente recebeu um bilhete em seu condomínio o ameaçando. Diante desse cenário, Marlon Freitas pediu para ser negociado. A primeira proposta do Vasco foi de 2 milhões de reais pelo empréstimo, mais 10 milhões de reais pela compra, proposta recusada. O Vasco subiu essa oferta para um pacote de 15 milhões de reais em vez de 12, e o Botafogo voltou a dizer não ao Vasco da Gama. A ideia do Botafogo, inclusive, é de oferecer um novo contrato ao Marlon Freitas. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só mais uma sobre o Vasco. O clube decidiu efetivar o Sidney Souto para o lugar de Rodrigo Pelaip, que havia se demitido em solidariedade ao Alexandre Matos. O Sidney era o supervisor do Sub-20, vai exercer essa mesma função na equipe profissional. Tá aí, né, rapaziada? Ficamos com um giro de notícias do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tomou 2 recusas aí, 2 negativas em propostas feitas aí juntamente com o Lúcio Barbosa, que não tá sendo um bom CEO e muito menos um bom executivo de futebol. Perdeu aí, no caso, o Martínez por Fortaleza, cara, 2 milhões de dólares, será dinheiro de pinga aí no Martínez. O Martínez, que eu acho, ao meu ver, 1000 vezes melhor do que o
como é o nome do rapaz, o Marlon Freitas, e o Vasco insistindo no Marlon Freitas, e o Martins, o Fortaleza fez uma baita de uma contratação. Eu queria muito o Martins no Vasco, mas infelizmente a incompetência aí falou mais alto, e o Vasco vai brigar esse ano para não cair de novo. Rapaziada, de novo. Os caras parece que nunca aprendem, nunca entenderam. O time do Vasco é o mesmo do ano passado, que passou um perrengue danado, cara. E os caras não contrataram ninguém. Daqui a pouco tá chegando no dia 19, o Vasco não contratou uma peça sequer para reforçar aí as praticamente duas perdas de Paulinho e Jair, e a terceira possível aí de alguns dias do Payet, que vai desfalcar pelo menos uns 3, 4 jogos aí do Vasco. Enfim, essa foi a notícia de hoje. Deixa aí no comentário a sua opinião. E é isso, tamo junto, forte abraço, fui.